Ano novo, vida nova, conteúdo novo. No vídeo de hoje eu gostaria de trazer um conteúdo novo para vocês. Hoje a gente vai falar de livros. Mais especificamente, vamos falar de um mangá japonês que você encontra traduzido em português pela editora Panini Comics. Estou falando de The Wedding Eve, A Véspera de Casamento e Outras Histórias da autora Hozumi. Bora aí já deixar aquela curtida pra gente começar esse vídeo e começar esse vídeo bem. Afinal de contas, curtir o vídeo é uma coisa super importante, porque é isso que faz o YouTube entender que esse vídeo é um vídeo legal, é um vídeo bom e é um vídeo que deve chegar em outras pessoas que ainda não conhecem o canal. Então curte aí esse vídeo. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Para se inscrever, se você estiver no celular, basta você pausar o vídeo, clicar no botão igual a esse que vai aparecer aqui no canto. Lá embaixo vai ter um botão vermelho escrito inscreva-se, você clica nele. Clica no sininho e na palavra todas e pronto, você está inscrito. Não esquece de clicar no dedão para cima para dar aquela curtida. No computador, para se inscrever é mais fácil ainda, você rola a tela para baixo, clica no botão vermelho, clica no sininho e na palavra todas. E claro, no dedão para cima, né? Curtida, super importante. The Wedding Eve, ou A Véspera de Casamento e Outras Histórias, é uma antologia de contos sobre momentos importantes da vida. Falando assim, parece uma coisa meio ampla, né? Mas quando a gente vai lendo as histórias, a gente vê que existe uma conexão, sim, entre todos esses contos que esse mangá aborda. São 6 histórias que falam basicamente sobre nascimento, casamento e falecimento. No primeiro conto, A Véspera de Casamento, que é o conto que dá título pro mangá, nós somos apresentados a 2 jovens, um homem e uma mulher. E a autora não nos apresenta essas personagens de uma vez. O conto, que é narrado pelo homem, que mais pra frente a gente descobre que se chama Toshi, fala sobre o relacionamento entre essas duas pessoas. Percebemos que é ao mesmo tempo um relacionamento distante e amável, como se fossem 2 pessoas tímidas que gostam muito uma da outra. A história se passa no dia da véspera do casamento e é engraçado ver como, assistindo apenas algumas horas de um único dia da vida desses 2, a gente já se sente próxima deles e a gente já se emociona com suas histórias. No segundo conto, Reencontro em Azusa, nós somos apresentados para um pai e uma filha. Os 2 não moram mais juntos, mas aquele dia ele está passando com a filha enquanto a mãe dela está fora. E nós também percebemos um carinho muito grande entre os 2, apesar de também percebermos que eles não são mais tão próximos assim. O tempo está passando, a garota está crescendo e a cada reencontro é como se ele soubesse cada vez menos da menina e sempre se surpreendesse em como ela está crescendo e quão responsável ela está se tornando. Mas mesmo que se conheçam cada vez menos, o amor dos 2 cresce cada vez mais e as lembranças de quando passavam os dias juntos se manterão vivas para sempre. Se você está gostando aí da recomendação, já não esquece, anota aí no papel para daqui a pouco, quando acabar o vídeo, você ir lá no Instagram e me seguir, porque lá eu dou muito mais dicas. A gente vai conversando durante a semana, falo o que eu tô assistindo, a gente vai trocando ali, ó, informações, então me segue lá no Instagram. Irmãos Monocromáticos, que é o terceiro conto, com certeza é o meu conto favorito em A Véspera do Casamento e Outras Histórias. Conta a história do reencontro dos senhores Shirou e Rokurou. Depois de 10 anos sem se ver, eles se reencontram no funeral de uma colega da época do colégio. Os 2 são irmãos gêmeos e eu achei muito interessante ver a história de irmãos gêmeos adultos. Eu não sei pra vocês, mas pra mim, que sou filha única, a ideia de um irmão gêmeo chega a ser até um tanto mística. A gente sempre tem a impressão de que um irmão gêmeo é aquele que te completa, é aquele que tá sempre ali do seu lado. Mas é claro que quando a gente pensa nisso, a gente pensa em irmãos gêmeos crianças ou adolescentes. A gente não costuma pensar em irmãos gêmeos adultos porque, obviamente, quando eles se tornam adultos, cada um começa a seguir a sua vida própria. Cada um constitui sua nova família, começa a ir para o seu próprio emprego, andar o seu próprio caminho. Em algum ponto, eles se separam. Em Irmãos Monocromáticos, depois do funeral dessa colega, os 2 saem para beber e colocar a conversa em dia. E o tema, como em todo momento de luto, é sobre a pessoa que faleceu. Enquanto eles relembram os tempos de colégio e vão falando sobre a amiga Yukiko, a gente vai reparando as diferenças na vida de Shirou e de Rokurou. Como a personalidade dele sempre foi diferente da personalidade do outro.
outro e como o relacionamento deles não era assim tão próximo e tão cheio de cumplicidade como a gente costuma achar que os relacionamentos entre gêmeos são. A gente vê que eles não sabem tantas coisas assim sobre o outro, apesar de terem convivido tantos momentos juntos. Além disso, é o conto no qual eu vi mais riqueza no subtexto e mais cuidado com a arte. As personagens vestem roupas de cores muito diferentes. A gente vê que apesar dos dois terem os mesmos rostos, as marcas da idade são diferentes. Há uma brincadeira entre a aparência da garçonete que o serve no bar e a aparência da Yukiko quando ela era jovem, e é essa semelhança entre duas mulheres que não se conhecem, nunca se viram, não são relacionadas, faz com que esses dois homens que são tão semelhantes e viveram a vida inteira relacionados comecem a conversar novamente. A história mostra o reencontro entre os dois, uma conversa sincera que eles poderiam ter tido há muitos e muitos anos, mas também mostra um novo desencontro e novas conversas que ficaram pendentes. Porque por mais que uma outra pessoa possa se parecer conosco e possa se conectar conosco, só nós sabemos qual é o nosso momento exato de podermos nos abrir e de podermos falar com outra pessoa. Em seguida vem O Espantalho que Sonha, que conta a história de um casal de irmãos que foi abandonado pela mãe e que cresceu sob os cuidados dos tios. O pai deles foi transferido dos Estados Unidos para o Vietnã para lutar na guerra. Pouco tempo depois, a mãe deles começou a sair com outro homem e abandonou as crianças. Em uma época extremamente machista, em que as mães eram vistas como as únicas responsáveis pelas crianças, em uma época onde mulheres que cometiam adultério ou abandonavam seus filhos eram vistas praticamente como monstros, a história dessas duas crianças não foi nada fácil. Jack, o irmão mais velho, tinha certeza que o tio o odiava e odiava também sua irmã Betty. Afinal de contas, os dois eram os filhos daquela mulher que traiu meu irmão quando ele foi pra guerra. Os primos também o tratavam muito mal, o faziam de bode expiatório pra tudo, mas Jack engolia e aceitava porque ele precisava ficar ali com a irmã. Os dois se sentiam tão solitários que começaram a passar as noites isolados, fora da casa dos tios, na plantação, embaixo de um espantalho que a Betty começou a chamar de mãe. Aquele lugar, aquele espantalho, era um ponto seguro para os dois. Era um lugar secreto onde podiam ir para se isolar do mundo. Quando adultos, vemos que Jack saiu do interior e foi para a capital. Morava só e ganhava vida como todos os adultos da cidade grande, trabalhando duro, esperando mais do futuro, mas sonhando pouco. No dia do casamento de Betty, ele resolve que vai voltar para o interior, voltar para aquele lugar onde ele pensou que ele nunca mais voltaria. Mas ele precisa fazer isso pela Betty. E é nesse momento, nesse retorno do Jack, que ele e nós percebemos que na vida, às vezes as coisas não são exatamente como elas se mostram ser. Em alguns momentos da vida, a gente tem algumas certezas que anos depois, a gente percebe que não estavam tão certas assim. E vale a pena a gente repensar a nossa vida e a gente tentar se desapegar dos pesos do passado para seguirmos em frente. Graças ao casamento de Betty, Jack pôde lembrar de sua irmã, de seus tios, de seus primos, da mãe espantalho e do desejo que tinha quando era pequeno. Ver Betty feliz e ser feliz ele também. O penúltimo conto, O Pequeno Jardim de Outubro, é uma história muito interessante também, porque nele a gente vê os papéis invertidos entre um adulto e uma criança. Um escritor fracassado vive isolado, sem nenhuma perspectiva de vida. Os dias passam e ele nem sabe o que é dia e o que é noite. Não consegue escrever nada e nem sabe ao certo como está sobrevivendo. Não há nenhuma poesia na vida dele para inspirá-lo. Mas de repente, uma sobrinha vem viver com ele e a criança cuida dele o tempo todo. O faz levantar, o faz reagir para a vida, faz cobranças profundas, como se ela fosse alguém muito mais velho, se ela já tivesse vivido muito mais tempo do que ele, tivesse muito mais experiência. Aos poucos, por ser cuidado por alguém, ele começa a reagir, começa a criar vontades, a sonhar, a se inspirar, a querer escrever novamente. Até que ele faz uma grande descoberta. Uma descoberta que só foi possível graças à sua observação, que estava de volta. Observação que é uma característica tão importante na vida de um autor. Uma descoberta que ele só pôde entender porque voltou a haver poesia em sua vida. O Pequeno Jardim de Outubro é a história mais difícil de se entender desse mangá, porque ela não é nada óbvia, mas ela tem uma mensagem muito bonita no final. E já que falamos de final, vamos para a última história deste mangá, que é E Então. E Então,
não é contada por um humano, e sim por um gato. E é super interessante a gente observar a vida dos olhos de uma criatura que tem uma vida tão diferente da nossa, que tem hábitos tão diferentes dos nossos. Assim como a gente acha que os gatinhos são criaturas engraçadas e adoráveis por alguns hábitos que eles têm, com certeza eles também nos acham criaturas muito intrigantes. Esse gato narra o seu convívio com o seu humano e as dificuldades de entendê-lo e de se fazer entender. E assim como nós os observamos, esse gato também observa seu humano e pressupõe coisas baseando-se em seu comportamento. E o que eu achei mais divertido foram os momentos em que o gato percebe que as coisas que ele pressupôs estavam erradas, quando ele consegue realmente entender o humano. Me lembrou muito a minha relação com minha gata, como às vezes eu imagino que ela tá querendo uma coisa e me divirto quando eu percebo que na verdade não era nada daquilo. É muito gostosa a sensação da gente finalmente entender o que um gatinho quer. E eu senti que o gato dessa história fica tão feliz com o seu humano quanto eu fico quando eu entendo a Alaska. Como eu disse antes, A Véspera de Casamento foi publicado no Brasil pela Panini Comics, em português. Mangá, que é o nome que a gente dá para esse tipo de livrinho japonês, pode ser entendido como quadrinho japonês. E como qualquer quadrinho, ele não é feito apenas para crianças. Esse é um preconceito que a gente tem muito aqui no Ocidente, que as pessoas da minha geração para baixo até já começaram a entender, mas o pessoal que é mais velho do que eu não entende muito que quadrinhos não são apenas para crianças. Só que lá no Japão, esse tipo de preconceito não existe. Os quadrinhos, os mangás, eles são escritos para todos os tipos de público. E A Véspera do Casamento é um desses mangás que foi escrito para o público adulto, um público que já passou por muitos acontecimentos na vida, como nascimento, casamento e falecimento. Um público que pode entender essas histórias, se relacionar com elas e se emocionar com elas. E claro, descobri-las, porque se você reparou, eu não contei o final de nenhuma dessas histórias, porque todos os contos da Hozumi escondem um final surpreendente. A publicação do Brasil é bem bonita e se assemelha muito a um livro, o que eu acho que vai agradar muito os adultos que o levarem consigo. Na capa, a gente consegue ver todas as personagens dos contos ao redor de uma mesa confraternizando. É possível ver o casal da véspera do casamento, pai e filha do reencontro de Azusa, os irmãos gêmeos de irmãos monocromáticos, tio e sobrinha de O Pequeno Jardim de Outubro e, claro, o gatinho de Então. Essa é uma cena que não existe em nenhuma das histórias, mas eu entendo que a união de todas essas personagens na capa significa a união de todos os temas desse livro: nascimento, casamento e falecimento, o ciclo da vida. Agora o Coreanismo é associado da Amazon, que é o maior site de compra de livros e mangás. Se você quiser comprar A Véspera do Casamento e outras histórias, uma opção é comprar na Amazon usando o link do Coreanismo. O link é bit.ly/amacoreia e comprando pelo link do canal parte da sua compra, a Amazon paga para mim como uma comissão. E você não paga nada mais por isso. O preço que você vai pagar usando o bit.ly/amacoreia é o mesmo que você pagaria se você fosse direto no amazon.com.br. Mas, comprando pelo Ama Coreia, você ajuda o coreanismo, claro. Espero que você tenha gostado do vídeo e que se anime para os novos conteúdos que eu vou trazer aqui pro canal. Não precisa se preocupar, porque dorama não vai faltar nunca aqui. Mas eu também quero, de agora em diante, trazer um pouco mais de cultura asiática para vocês. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de compartilhá-lo. Compartilha com aquele seu amigo que você sabe que já gosta de quadrinhos, mas que acha que quadrinho é só coisa de herói. Mostra lá para ele que não, que tem muita história em quadrinho, muito mangá aí, que é feito para adulto e com temas super profundos. Curta o vídeo para que ele chegue em mais pessoas e se inscreva no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Os vídeos aqui no Coreanismo saem todas as quartas e domingos às 7 horas da noite. Me segue lá no Instagram pra gente continuar em contato durante a semana. E agora vai aparecer aqui do lado uma playlist com vários vídeos que eu já fiz sobre Japão. Tem resenha de dorama, animação, moda, então corre e vai lá assistir. Além disso, vai aparecer um outro videozinho que o próprio YouTube selecionou pra você. Te espero num desses próximos vídeos. Nadia na Poyo!